Bom dia a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos ver uma outra geometria de antena refletora, que é o refletor parabólico offset. Então, essa matéria, vocês não vão encontrar com esses detalhes no livro-texto, no livro do Balanes. Então, os detalhes, eles estão dados aqui nas notas de aula. Eu tentei fazer, nas equações, colocar as equações da maneira mais completa possível, para que vocês tenham esse material com bastante informação. Não é em qualquer lugar que você vai encontrar essas informações sobre o refletor parabólico simétrico. Então, nós estamos no conjunto número 10 de transparências, onde, nas próximas aulas, vamos estudar, na próxima aula, nós vamos estudar um outro tipo de antena refletora, que é a antena duplo refletor circularmente simétrica. E aí nós vamos utilizar, tanto na aula de hoje como na próxima aula, mais uma vez, conceitos de ótica geométrica, para a gente poder rastrear o campo desde o alimentador até a abertura desses refletores. E no caso do refletor circularmente simétrico, duplo refletor circularmente simétrico, nós também vamos apresentar o rastreamento de raios, se der tempo, usando conceitos de conservação de energia, que é como o Balanes faz no caso do refletor parabólico, visto nas últimas aulas, enquanto que a gente procurou fazer diferente do Balanes, usamos ótica geométrica. Então, se houver tempo, a gente também fala sobre como usar conceitos de conservação de energia para obter o campo na abertura de um sistema refletor com simetria circular. Na aula de hoje, isso não vai ser tão... nós não vamos fazer desse jeito, porque o refletor parabólico offset, ele não apresenta mais a simetria circular que a gente viu no refletor anterior. Então, a gente vai usar só conceito de ótica geométrica. Então, quando nós estudamos, nas últimas aulas, o refletor parabólico simétrico, a gente viu que uma das desvantagens desse refletor é o bloqueio oferecido pelo alimentador e pelas suas estruturas de suporte. E esse bloqueio, a gente já viu, quando a gente estudou a abertura bloqueada, que ele provoca não só a queda na eficiência de iluminação, e, consequentemente, a diminuição da diretividade da abertura, mas também provoca o aumento dos lóbulos secundários. Então, o refletor parabólico simétrico ele é muito utilizado porque ele geometricamente é mais simples, porém ele apresenta as suas desvantagens. Outras desvantagens são a não possibilidade de obter uma abertura uniformemente iluminada. A gente viu que, em princípio, a gente consegue polarização uniforme, fase uniforme, segundo os conceitos da ótica geométrica, mas a amplitude uniforme não é trivial de ser obtida. Isso pode ser alcançado quando você tem mais um grau de liberdade no projeto. Isso só pode ser feito com antenas com 2 ou mais refletores. Então, na aula de hoje, nós vamos continuar com um único refletor. Então, nosso problema aqui não é tratar a não uniformidade da amplitude. Está aqui o efeito do bloqueio, do alimentador, ele bloqueia a abertura. Então, a gente vai apresentar hoje uma geometria alternativa, onde essa abertura não vai ser bloqueada, e a gente consegue isso com um único refletor. Mas, obviamente, tem as suas desvantagens, A antena que nós vamos estudar hoje tem a vantagem de não ter a abertura bloqueada, mas outros problemas vão aparecer. Enfim, e aí você vai ter que escolher o custo-benefício de você utilizar a geometria offset da aula de hoje. Então, antes de abrir para perguntas, vamos apresentar a geometria offset. O refletor continua sendo um paraboloide. Então, essa superfície continua sendo a superfície de um paraboloide.
Consequentemente, aqui está o eixo do paraboloide, e a gente vai manter esse eixo coincidindo com o eixo Z, como sempre. Esse paraboloide apresenta um foco, a gente vai colocar a origem do sistema de coordenadas exatamente no foco do paraboloide, essa bolota verde que aparece aqui. O paraboloide continua tendo a sua distância focal, que é a distância do foco até o ponto onde antes, né, estava o vértice da superfície do refletor. A grande diferença é que na hora de você definir a borda do refletor, consequentemente limitar o tamanho do refletor, você vai pegar uma tesoura e, ao invés de cortar a borda com simetria, num círculo simétrico em relação ao eixo, você vai cortar uma porção do paraboloide, ó, sem a simetria circular que havia antes. De maneira que a projeção, na hora que você corta, você pode definir essa projeção que vai definir a abertura do refletor com borda circular. Então, nós vamos assumir aqui que esse refletor offset possui uma projeção circular, uma abertura circular. Mas a borda do refletor propriamente dita, não a borda da abertura, mas a borda do refletor não vai mais ser um círculo. E esse refletor não possui mais simetria axial. Ele possui simetria nesse plano, que a gente chama de plano de simetria. É o plano XZ. O plano XZ, de acordo com a geometria ilustrada nesta figura, é o plano de simetria. Para a direita e para a esquerda, você tem o refletor como se fosse uma imagem dele próprio. Mas não existe mais simetria em relação ao centro do refletor. Na antena passada havia simetria porque a gente cortou a borda do refletor simétrica em relação ao eixo do paraboloide. Isso não acontece no refletor parabólico offset. De tal maneira que agora precisamos de mais um parâmetro para definir a geometria desse refletor. No caso do paraboloide simétrico, nós só precisávamos da distância focal do paraboloide, F, e do diâmetro da abertura, dp. Antes, o centro da abertura, né, no caso do refletor parabólico simétrico, o centro da abertura coincidia com o foco do paraboloide. Agora não, nós temos esse deslocamento aqui, ó. E esse deslocamento nas notas de aula vai ser representado por esse parâmetro D0. Se esse D0 for maior do que o diâmetro da abertura dividido por 2, ó, você vai ter uma folga aqui suficiente para colocar o seu alimentador sem que ele bloqueie a abertura do refletor. Então, se nós escolhermos esse parâmetro D0, o deslocamento maior do que dp sobre 2, vamos ter uma folga aqui, ó, entre a borda inferior da abertura e o foco do paraboloide, de tal maneira que a gente pode colocar um alimentador aqui, e esse alimentador, inclusive, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho mais diretivo, de tal maneira a não termos, pelo menos segundo a ótica geométrica, essa abertura bloqueada. Os raios que são refletidos pelo refletor parabólico e que atingem a abertura não vão ser interceptados pela estrutura do alimentador. E o suporte do alimentador? Ele pode vir aqui por baixo, ó. Você pode colocar um braço de ferro aqui, de maneira a fazer o suporte do alimentador, e o suporte desse alimentador também não vai bloquear a abertura. E aí você dá, né, na prática, uns 2 a 3 comprimentos de onda de folga entre a borda inferior do refletor e a borda superior do alimentador. E essa folga é mais do que suficiente para que você possa ignorar os efeitos do bloqueio
nesse tipo de antena. E esse é o refletor parabólico offset. Em relação à geometria apresentada, alguma pergunta? Tudo bem aí? Alguma pergunta? Não, professor. Beleza? Beleza. Então, antes de prosseguirmos, vamos, eu acho que, apresentar aqui algumas fotografias de antenas de refletores parabólicos offset. Ó. Então, temos aí 2 exemplos de refletores offset, onde a borda não a projeção da abertura não é circular, ó, repare. Aqui, ó, ela é hexagonal, aqui é octagonal. São exemplos de refletores offset. Os raios, quando são refletidos pelo refletor, eles não vêm na direção do alimentador. Eles passam paralelos, ó, nessa direção aqui. Outro exemplo, muito utilizado para esse sistema, ele é LMDS, para distribuição de sinais em micro-ondas. Então, você tem aí mais um exemplo de um refletor que não é um refletor front-fed. Ele não é circularmente simétrico. Recepção de TV, de sinal de TV por satélite, DBS, essas antenas, não dessa empresa, né? De uma outra empresa, vocês veem com certa frequência nas varandas dos prédios, em cima dos telhados de casas, para recepção de TV por assinatura via satélite, tá? Essas antenas não são refletores parabólicos simétricos, são refletores parabólicos offset. Parece, né, que o alimentador está na frente da abertura, mas não. Os raios, uma vez refletidos, eles partem nessa direção. O eixo do paraboloide, que eu não sei exatamente onde está aqui, né, ele parte nessa direção inclinada. Logicamente que esse alimentador é colocado no foco, consequentemente o eixo desse paraboloide passa mais ou menos por aqui, ó, mas com uma certa inclinação, de tal maneira que os raios refletidos não incidam sobre o alimentador e a sua estrutura de suporte. Agora você pode colocar uma estrutura de suporte mais robusta aqui por baixo. E o tamanho do alimentador, comparado ao diâmetro do refletor, pode ser até maior. Ou seja, você pode aumentar a distância focal, em outras palavras, afastar o alimentador do refletor, trazer o alimentador mais para longe, em relação à antena estudada na semana passada. O alimentador vai ter que ser mais diretivo para evitar o transbordamento, né, ou para minimizar o transbordamento, mas, em compensação, a geometria offset permite isso, que o alimentador seja um pouco maior, e mesmo assim você ajustar o deslocamento D0 para evitar o bloqueio da abertura. A gente tem aqui uma outra figura com os raios desenhados, aí talvez nessa figura dê para entender melhor a geometria. Aqui, ó, esse aqui era um sistema que começou nos Estados Unidos, o DirecTV. Então, essas antenas são utilizadas para receber o sinal que vem lá do satélite, transmitindo, no caso do DirecTV, sinal de televisão. Ao invés de utilizar cabo, você utiliza uma comunicação sem fio via satélite para receber os canais de TV. E a geometria, ó, é ajustada de tal maneira que, segundo a ótica geométrica, os raios, né, que são refletidos, ou, no caso da recepção, que são recebidos, né, essa frente de onda que vem perpendicular ao eixo do seu paraboloide, aqui em preto está o eixo do paraboloide. Aqui o paraboloide todo, no caso a parábola, né, porque a gente está vendo um corte. Então, o refletor continua sendo um paraboloide, só que você não corta mais uma porção simétrica dele. Você corta uma porção assimétrica. A simetria agora é só naquele plano de simetria, que é esse plano vertical. E aqui estão os raios. Ó. Essa grade aqui, ó, seria o paraboloide.
Aqui seria o vértice, ó, do paraboloide, só que agora você corta a borda do refletor de forma que não tenha mais aquela simetria axial, aquela simetria circular. Isso pode ser cortado de tal maneira que a projeção dos raios, né, na abertura façam com que a abertura ainda seja circular. A borda do refletor, nesse caso, não vai ser mais circular. Mas a borda da abertura você pode cortar e fazer com que essa abertura ainda seja circular. Em relação a essa figura, foi tirada da Enciclopédia Britânica. Ó. Em relação a essa figura, alguma pergunta? Eu gostei dessa figura que ela mostra com mais clareza a geometria do refletor offset. E aqui temos um exemplo que a gente não vai estudar neste curso, de um refletor offset, só que sem a borda, né, circular, só que ao invés de você usar um único alimentador, uma única corneta, aqui você está usando um conjunto de cornetas. E, obviamente, talvez uma delas esteja no foco desse refletor, mas as outras não. E aí, toda vez que você desloca a corneta em relação ao foco, a fase na abertura deixa de ser constante, deixa de ser uniforme. Os raios só saem paralelos entre si e paralelos ao eixo do paraboloide se a fonte de onda esférica estiver no foco daquele paraboloide. Quando você desloca o alimentador, né, a fonte de onda esférica do foco, os raios não saem mais paralelos entre si. E aí, se esse deslocamento não for muito grande, na abertura você tem uma fase não uniforme, porém com uma certa progressão de fase. Vocês fizeram um exercício do Balanis, se não me engano, eram 2 exercícios, o 2.5, 12, o 12.5 e o 12.6, onde você tinha uma abertura retangular e a frente de onda tinha incidência oblíqua, causando na abertura uma fase com variação linear, progressiva, numa certa direção. O que acontece, ou o que aconteceu no caso do exercício, quando você colocou essa fase progressiva na abertura? O que aconteceu com o diagrama de radiação daquela abertura? É uma pergunta. Alô? Tem alguém aí? Eu não lembro, professor. Não lembra? O que aconteceu com o máximo de radiação do diagrama? Eu tornei a antena mais diretiva. Não. O que aconteceu com o diagrama de radiação, com o lóbulo principal do diagrama de radiação? Ele continuou na direção perpendicular à abertura? Não, ele sofreu um deslocamento. Deslocamento. Então, repare, quando você desloca o alimentador em relação ao foco do paraboloide, vai acontecer esse deslocamento na fase da abertura associada ao alimentador correspondente, e esse deslocamento, essa variação na fase, na abertura, faz com que o feixe daquele alimentador não vá mais na direção perpendicular à abertura, mas é levemente deslocada. Se isso acontecer com todos os alimentadores desse conjunto, você vai pondo feixes apontando em diversas direções e eles combinados, todos os feixes gerados por essas cornetas combinados vão causar um diagrama de radiação modelado. O feixe principal não vai ser mais um feixe com simetria circular, mas vai ser um feixe modelado, e se essa antena for colocada num satélite, com isso você consegue cobrir de maneira mais eficiente uma certa região na superfície do planeta. Aqui no caso é para cobrir a região oeste da Austrália. Se eu não estiver muito enganado, né? E ainda puseram uns lóbulos para cobrir umas ilhas aqui. Ó.
Então, esse tipo de refletor nem sempre é usado para ter alto desempenho, alta diretividade. Em alguns casos, como por exemplo, nesse caso do satélite embarcado, da antena embarcada num satélite, você quer justamente redistribuir essa diretividade sobre uma região. E aí você não vai ter mais a máxima diretividade possível, né? Você vai ter um feixe menos diretivo, mas, por outro lado, ele vai cobrir uma região, e não apenas um ponto, né? Idealmente, né? Ou uma região menor. Então, antenas parabólicas offset também podem ser empregadas nesse tipo de aplicação. Eu estou citando isso aqui, mas a gente não vai cobrir esse assunto aqui no curso. Então, vamos agora para a formulação. A formulação agora vai ser bem mais complicada do que a do caso anterior, do parabólico simétrico, por causa desse offset, desse deslocamento da superfície, o deslocamento da abertura. A abertura agora está aqui, ó. O centro da abertura, que a gente vai continuar assumindo sendo circular, uma abertura circular, o centro dessa abertura, ele está deslocado de D0 acima do foco desse refletor. E aí nós continuamos colocando o centro de fase do alimentador no foco do refletor, porque continua prevalecendo aquela coisa, os raios que partem do foco, na transmissão, né, eles continuam sendo refletidos paralelos ao eixo do paraboloide. O paraboloide continua tendo o seu eixo ali, ó. Só que esse eixo não corta mais a abertura. Então, os raios saem paralelos entre si e chegam na abertura. Mas, em compensação, ó, você não pode mais apontar o alimentador, você não pode mais fazer com que o eixo do alimentador coincida com o eixo do paraboloide. Se você fizer o eixo do alimentador coincidir com o eixo do paraboloide, o que vai acontecer? Eu vou ter a máxima diretividade. Oi? Eu vou ter a máxima diretividade, se eles coincidirem. Ah, então isso não é bom, não? Isso é ótimo. Então por que a gente não fez isso? Isso é ótimo dependendo da aplicação. Isso. Então, se eu usar ele para uma determinada aplicação, isso pode não ser interessante. Porque o que vai acontecer se você apontar o alimentador nessa direção aqui, ó? Nessa direção, como eu não tenho paraboloide, eu vou estar tendo alta eficiência de transbordamento. Eu vou estar jogando fora a minha energia. Ou seja, baixa eficiência de transbordamento. Isso. Ah, isso, exatamente. Então, você não pode apontar o alimentador na direção do eixo do paraboloide, senão você vai estar jogando toda a energia para fora, quase toda, né? Isso. Então, você é obrigado a fazer um tilt aqui, ó, inclinar o eixo do alimentador em relação ao eixo do paraboloide. E essa inclinação aqui, nas notas de aula, vai ser definida por esse ângulo θ0. Vai ser definido pelo ângulo θ0. E aí a prática demonstra, isso não é exato, isso não é perfeito, mas a prática demonstra que a melhor direção para você apontar esse alimentador, o melhor ângulo θ0, é aquele que faz com que este raio, que é o raio que supostamente representa a direção, onde a diretividade do alimentador é máxima, você faz com que este raio aponte para um ponto no refletor que, uma vez refletido, ó, venha exatamente no centro da abertura. Então, este ângulo θ0 define a trajetória que, uma vez refletida no paraboloide, vai para o centro da abertura. De tal maneira que este ângulo aqui, ó, entre o raio R0 e o raio RU, este ângulo que é θU menos θ0, ele acaba sendo um pouco menor do que o raio
θ0, o cone, né? O ângulo θ0 menos θL. θL representa, ó, a direção do raio que atinge a borda inferior do paraboloide. Esse ponto aqui, ó. Enquanto que RU, θU, representa a direção do raio que atinge a borda superior do paraboloide. Esse ponto aqui, ó, na figura. Então, a gente não aponta, geralmente, não se aponta o alimentador exatamente para o centro do refletor, mas um pouquinho acima, que é o ponto que, uma vez projetado na abertura, vai dar no centro da abertura. A equação do paraboloide continua a mesma de antes. RP, ou seja, a distância entre foco e refletor, RP, continua sendo igual a 2F dividido por 1 mais cosseno de θP, onde θ é esse ângulo em relação ao eixo do paraboloide. Essa equação não muda, porque, afinal de contas, é um paraboloide. E aí, geralmente, nem sempre, mas geralmente aponta-se o alimentador, ou seja, define-se o ângulo θ0 de maneira que o raio correspondente venha para o centro da abertura projetada. E aí, acaba que, como consequência, o ângulo θ0 menos θL, esse ângulo aqui de baixo, ó, entre esses dois raios aqui, em vermelho, é um pouco maior, ligeiramente maior, do que o ângulo θU menos θ0. Então, esse alimentador já não vai mais iluminar o refletor com a simetria de antes. Enfim. E aí nós vamos obter o campo na abertura usando os princípios da ótica geométrica. E vamos seguir os mesmos passos que já usamos na aula passada. A diferença é que na aula passada, por não haver essa inclinação θ0, a transformação do sistema F do alimentador para o sistema da abertura, do sistema de coordenadas, né? Quando eu falo sistema, é sistema de coordenadas. Agora não vai ser tão trivial como antes, por causa dessa rotação envolvendo o ângulo θ0. Então, as expressões do campo na abertura vão ficar maiores, justamente por causa dessa rotação. Se você fizer o θ0 igual a 0, você vai recair exatamente nas equações do paraboloide simétrico. Mas por causa desse θ0, a relação entre as coordenadas do alimentador e as coordenadas da abertura não vão ser tão simples como foram na aula passada. E aqui, mais do que lá, você precisa dessa ótica geométrica para obter o campo na abertura com todos os detalhes, amplitude, fase e polarização. E aí vai acontecer uma coisa que não é assim tão óbvia, mas o fato de você inclinar esse alimentador em relação ao eixo do paraboloide vai fazer com que, mesmo o alimentador não tendo polarização cruzada, segundo a definição do Ludwig, o campo na abertura vai chegar com a polarização não uniforme. Então, você vai abrir mão de polarização uniforme e, consequentemente, essa antena vai apresentar polarização cruzada, mas, por outro lado, você não tem um bloqueio da abertura. E aí está o custo-benefício. Você vai abrir mão e ter uma polarização, vai abrir mão da pureza de polarização, vai ter polarização cruzada, que se for muito grande, vai impedir que você utilize essa antena quando você quer dobrar a capacidade de canais no seu sistema, ou seja, parte da informação contida numa polarização e o restante na polarização cruzada, na polarização ortogonal, mas, em compensação, você vai ter uma antena com a abertura não bloqueada. Agora, o que a gente não consegue entender, a gente só consegue ver isso depois de obtido o campo na abertura, é que isso só acontece se a polarização do alimentador for linear.
de acordo com a definição do Ludwig. Como que, por mágica, mas não é mágica, lógico, né? Mas como se fosse alguma coisa excepcional, se o alimentador tiver polarização circular, a polarização na abertura fica uniforme. Ou seja, essa antena apresenta polarização cruzada se a polarização do alimentador for linear. Se a polarização do alimentador for circular, a da abertura também vai ser circular. Mas a fase do campo na abertura deixa de ser uniforme. Ou seja, você vai perder ou a polarização uniforme ou a fase uniforme na abertura. Mas no caso da polarização circular, essa variação de fase não é muito significativa. De maneira que esta antena aqui, para polarização circular, ela é excelente, excelente, porque você mantém a polarização uniforme e você sabe que se essa abertura tiver a polarização uniforme, essa vai ser a polarização do campo na região do máximo. Só que essa direção do máximo vai estar um pouquinho deslocada, um pouquinho só deslocada em relação ao eixo do paraboloide. Não vai ser mais exatamente na direção perpendicular, já que a fase na abertura não vai ser constante. Mas esse deslocamento é muito pequeno e pode ser quantificado de maneira que você pode realinhar o alimentador para compensar esse tilt no diagrama de radiação da antena. E, acima de tudo, a antena vai possuir abertura sem bloqueio. Então, você tem aí uma configuração muito interessante quando você trabalha com polarização circular. Mas tudo isso a gente só consegue enxergar depois que a gente rastreia o campo do alimentador até a abertura do refletor. E isso daí você não encontra em qualquer livro, em qualquer texto. Eu procurei fazer com que estas notas de aula sejam, autossuficientes e apresente todos os passos necessários até você chegar no campo da ótica geométrica na abertura desse refletor. Então, eu vou começar a mostrar as equações, eu vou andar rápido, eu não vou mostrar os detalhes, tá? Não vou falar sobre os detalhes. Eu vou falar só sobre os passos principais necessários para você fazer esse rastreamento do campo. Então, o procedimento é muito parecido com o que a gente viu antes, no paraboloide front-fed. A dificuldade vem toda por causa dessa rotação dos eixos, do sistema de coordenadas auxiliar do alimentador em relação ao sistema do refletor. Então, para isso, a gente vai criar aqui, só para tentar facilitar a vida, a gente vai criar aqui um terceiro sistema de coordenadas, que é o linha. Repare que o x', o y' e o z' fazem o papel que antes era do xf, yf e zf. Então, repara, eu defini o sistema com linha para apontar na direção, para fazer com que o z' aponte ao longo do eixo do paraboloide, só que no sentido oposto a das coordenadas da abertura. E o xf, yf, zf continuam sendo definidos em relação ao eixo do alimentador. Então, repare, entre o sistema F e o sistema linha, existe essa rotação de θ0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou representar o campo do alimentador no sistema F, eu vou representar as coordenadas e a normal do paraboloide no sistema linha, mas na hora de fazer as contas, eu vou ter que rotacionar o sistema F para cima do sistema linha, porque as contas entre vetores têm que ser feitas na mesma base vetorial. E aí, só no final, quando eu tiver já o campo na abertura, é que eu vou passar para o sistema XYZ da abertura.
e eu cometi um erro, eu não sei se eu cheguei a comentar isso, mas eu vou manter a origem do sistema de coordenadas no foco do paraboloide. Eu falei isso, não falei? A origem do sistema vai continuar no foco do paraboloide e não no centro da abertura. A origem vai estar aqui em cima do alimentador, no foco do paraboloide. Então, ó, o campo radiado pelo alimentador vai continuar sendo aquele modelo de onda esférica TM que a gente já usou antes. Ó. Repare que é a mesma expressão de antes. Ó. Então, em princípio, pode ser qualquer anteninha que a gente coloque aqui. Daqui a pouco nós vamos substituir essas funções T e P por aquela relação que te dá campo sem polarização cruzada, de acordo com a terceira definição de Ludwig. Mas, por enquanto, ó, não tem nada de diferente em relação à teoria anterior. Como a gente vai ter que fazer a conta, né, do campo incidente com a normal à superfície, e como essa normal à superfície obtida através da equação do paraboloide vai estar descrita no sistema linha e não no sistema F, eu já vou aqui, ó, antecipar que eu vou precisar converter esta expressão do campo para o sistema auxiliar x', y', z'. Como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente tem que fazer é passar a base esférica, θF, chapéu, né? A direção θF é a direção φF, para a base cartesiana correspondente, ainda no sistema F. Essas expressões são aquelas mesmas de sempre. A diferença é que você só põe um F, né, em todas essas variáveis aqui. E aí você passa do sistema, porque é mais fácil trabalhar a rotação na base cartesiana. E aí você passa da base cartesiana F para a base cartesiana linha, através da rotação desse sistema aqui, ó. Então, se eu substituir toda essa coisa aqui dentro e depois aqui, eu vou ter o campo do alimentador imediatamente antes da reflexão, descrito na base cartesiana x', y', z'. Em relação a esse slide e ao que estamos fazendo, alguma pergunta? Professor, Oi. O senhor falou que preciso manter o foco do alimentador no centro da abertura ou no centro do paraboloide? Eu confundi. Tá. A nossa abertura vai estar aqui em cima. Sim. Então, a origem do sistema de coordenadas não vai estar mais no centro da abertura. Ela vai continuar aqui embaixo, no foco do paraboloide. Beleza. Beleza? Beleza. E em relação a essas equações, alguma pergunta? Então, repare, se você fizer nessas equações, ó, θ0 igual a 0, você vai recair naquilo que tínhamos antes. Essa passagem 2 aqui não seria necessária. Vamos prosseguir. Agora temos a reflexão sobre o ponto P na superfície. E a equação que vai ser usada para obter o campo imediatamente após a reflexão, ó, é a mesma da aula anterior, das aulas anteriores. É a mesma. E aqui está o problema. Para fazer esse produto escalar, os dois vetores, a normal, a superfície no ponto P, normal unitária, e o campo imediatamente antes da reflexão, eles têm que estar na mesma base vetorial. Então, você tem duas opções aqui. Ou passar o campo do alimentador para a base linha e fazer a conta na base linha, ou passar a normal da base linha para a base F e fazer essa conta na base F. E aí o que a gente fez aqui, ó, foi usar a base linha. Então está aqui a normal, a superfície, exatamente a mesma equação usada nas aulas anteriores, só que agora
com as coordenadas linha e não mais as coordenadas F. Porque o que mudou aqui foi a coordenada F. O refletor continua o mesmo. E aí, como eu já tenho o campo, o EP- na base cartesiana linha, eu vou e passo o R' chapéu e o θ' chapéu para a base cartesiana correspondente. São as mesmas relações de sempre, que não tem novidade nenhuma. É só botar o linha nas variáveis. E aí agora eu posso fazer essa conta e obter o campo imediatamente após a reflexão. Só que essa conta me dá uma expressão do tamanho de um bonde. Porque esse campo imediatamente antes, quando eu fizer as transformações do slide anterior, vai me dar uma expressão enorme. Mas nenhuma conta difícil de ser feita. É só um monte de multiplicações que vão deixando as expressões cada vez maiores. E aí a gente consegue, esta expressão enorme para o campo imediatamente após a reflexão. Ainda não é o campo na abertura, é o campo imediatamente após a reflexão no ponto P. E vocês estão encontrando aqui essas funções todas, porque, obviamente, eu vi isso num artigo, eu tentei manter a mesma notação que aparece no artigo que eu usei para verificar no final se eu tinha obtido as expressões sem erros. Então, vamos relembrar que essa função T e essa função P representam as componentes θ e φ, na verdade, θF e φF do alimentador. Eu já deixei aqui elas em evidência. E esses parâmetros C1, S1 e delta são expressões enormes que eu coloquei aqui, separados, né? Repare que se θ0 for zero, essa expressão vai ser rigorosamente a mesma do paraboloide simétrico. A confusão toda aqui é porque esse θ0 não é mais igual a zero. Houve essa rotação de eixos e que fez com que as equações ficassem grandes. Mas, enfim, nada também muito desesperador. Para obter essa expressão final, eu precisei de algumas operações que não estão indicadas aqui e que eu deixo mais claro nesse slide aqui. Eu vou passar os slides, eu não vou ficar provando e falando isso daí, mas na hora de fazer o produto escalar da normal, produto escalar da normal com o campo imediatamente antes da reflexão, essas operações foram úteis para mim. Se você usar um caminho diferente do meu, talvez você não precise delas todas. Mas eu estou deixando aqui, que se alguém um dia precisar, né, obter esse campo em algum tipo de pesquisa, já aconteceu. Então, aqui estão as expressões que eu acho que são úteis para você obter o campo na abertura. Tá? Então, deixei aí esse slide, esse slide veio dos meus alfarrábios, né? Então, ao invés de jogar fora, eu deixei aí algumas das contas que eu acho que foram necessárias para a gente obter o campo. Foi preciso esse produto escalar e esse produto escalar. Bom, voltando aqui ao rastreamento do campo, uma vez obtido o campo imediatamente após a reflexão, segundo as nossas aproximações, temos uma onda plana chegando até a abertura. Então, tudo que a gente precisa fazer é corrigir a fase. Ou seja, acrescentei aqui a variação de fase por causa dessa trajetória paralela ao eixo Z até a abertura. E aí, essa trajetória é dada pelo módulo da coordenada Z do ponto P. Como ela é negativa, né, de acordo com esse sistema de coordenadas, essa coordenada ZP é negativa. Então, módulo de ZP é igual a menos ZP, por isso que aqui aparece o sinal de mais. Menos com menos deu mais. E aí eu tenho o campo na abertura. Aí é só passar do sistema de coordenadas linha
para o sistema de coordenadas sem linha, mas isso é fácil, é só trocar o sinal da componente Y' e trocar o sinal da componente Z'. Se for mais, vira menos, se for menos, vira mais. Só trocar o sinal e a gente chega no campo na abertura. E aí, ó, repare que a exponencial que aparecer aqui, ó, no campo, na frente de onda esférica, antes da reflexão, depois a variação de fase da onda plana até a abertura, essa trajetória RF mais módulo de ZP continua constante igual a 2F. Por isso que aqui, ó, 2F. Só que esse C1 e S1, essas funções C1 e S1, elas dependem dessa trajetória RF. Então, isso daqui, ó, vai me dar uma amplitude. Quando você abrir essas expressões, do jeito que está aqui, não dá para ver direito. Mas se você pegar as expressões do C1 e do S1, você vai ver que a amplitude disso varia com RF. É o mesmo problema que tínhamos antes. RF não é constante. RF varia com a trajetória, varia com o ângulo θ'. Então é necessário que o alimentador, né, se você, porventura, continuasse desejando amplitude uniforme na abertura, vai continuar desejando, que você não vai obter. Você teria que ter um alimentador que jogasse mais energia aqui para a borda superior e menos para a borda inferior. É o mesmo problema de antes, só que agora piorado pela falta de simetria circular. Então, observe que C1 ao quadrado mais S1 ao quadrado, que vão aparecer na hora que você tirar o módulo desse campo na abertura, depende de 2F sobre RF. Então, o RF, ele aparece ainda no denominador dessa expressão. Ele só está escondido dentro do C1 e do S1. Mas o RF, ó, ainda aparece ali no denominador para atrapalhar a obtenção da amplitude uniforme. Então, logo, a atenuação espacial do campo, dada pelo fator 1 sobre RF, ainda existe, só que agora ela está implícita dentro dessas funções, desses termos C1 e S1. Bom, obviamente que isso foi muito rápido, a gente não viu os detalhes. Quem quiser vai ter que fazer essas contas com calma em casa. Não é tanta conta assim, mas não é tão simples como o caso do paraboloide simétrico. Em relação ao que a gente fez, em relação a esses 4 passos, alguma pergunta? Então, o que a gente vai fazer agora, ó, é assumir que o alimentador, né, as expressões agora são mais complicadas. Então, a gente vai simplesmente apostar naquilo que a gente já fez para o paraboloide simétrico. Vamos ver o que acontece quando a gente escolhe as funções T e P do alimentador iguais àquelas que a gente escolheu no caso do paraboloide simétrico, apesar da falta de simetria circular. Então, ó, mais uma vez, vamos escolher um alimentador que não apresenta polarização cruzada segundo a terceira definição do Ludwig. E no caso do paraboloide simétrico, a gente chegou nessa conclusão. O alimentador que não apresenta polarização cruzada tem as funções T e P dadas por essas expressões aqui, ó. Mais uma vez, a função F, daqui a pouco vai ser substituída pelo modelo cosseno elevado, mas não ainda não estamos fazendo isso, tá? Essa função F, o módulo dela ao quadrado, vai definir a diretividade, né? O diagrama de radiação do alimentador, definir ou representar, né? Vai representar o diagrama de radiação do alimentador, e essas constantes A e B definem a polarização do alimentador. Se A e B estiverem em fase, um alimentador com polarização linear. Se A e B tiverem a mesma amplitude e estiverem defasados entre si de π sobre 2, uma polarização circular, mão direita ou mão esquerda, dependendo do defasamento. Então, se a gente assumir
mais uma vez, aquele alimentador que não apresenta polarização cruzada, a gente substitui essas funções na expressão do campo na abertura, mais uma cacetada de contas, porque estes senos e cossenos agora vão combinar com aqueles senos e cossenos das funções C1 e S1, a expressão continua grande, mas no final nós chegamos nisso aqui, ó. Perdão, desculpa, perdão. Isso aqui não chegamos nada. Isso aqui é o campo imediatamente antes da reflexão. É o campo do alimentador. É só para deixar claro, ó, que esse campo do alimentador tem a polarização de acordo com a terceira definição do Ludwig. Só para provar isso, tá? Então tá lá. Agora sim, este é o campo na abertura. Olha o tamanho da expressão. É o que eu fiz aqui, não sei se é o melhor, mas eu deixei, ó, os termos que aparecem multiplicados pela constante A, todos juntos, e os termos que aparecem multiplicados pela constante B, todos juntos. Porque talvez assim a gente consiga enxergar um pouco melhor o que eu vou falar aqui, ó. Por exemplo, se o A ou o B forem nulos, se um desses termos, um deles for nulo e o outro não, né? Os dois não podem ser nulos simultaneamente, senão você não tem campo nenhum. Mas se um deles for nulo, qual é a polarização do alimentador? É circular, é elíptica, é linear? Se um desses termos, A ou B, for nulo, qual é a polarização do alimentador? É uma pergunta. Alô? Linear? Isso, exatamente. Então, repare, vamos fazer um desses aqui nulo. Ou seja, o alimentador tem polarização linear, segundo a terceira definição do Ludwig. Em outras palavras, a ortogonal não aparece, só a linear. Aí vai depender se é vertical ou horizontal, dependendo se é o A ou o B que é nulo. Tá? Mas é uma polarização linear. De maneira que na abertura, um desses termos aparece, mas o outro não. Então, por exemplo, vamos assumir que o B é zero e o A não. Então, na abertura, vai chegar esse campo aqui, ó. Vai ter componente X e componente Y. Pergunta, essa polarização na abertura é linear? Se tiver as duas componentes, não. Aí vai ser ou elíptica ou circular, se elas forem iguais. Na verdade, boa pergunta, hein? É verdade o que você falou, mas o fato é que não é linear, não é linear. Ou seja, se o alimentador irradiar um campo, o alimentador tiver polarização linear, por exemplo, se o A for zero ou o B for zero, o campo na abertura não terá polarização uniforme. Não terá polarização uniforme, mas a fase é uniforme. Então, repare, se o alimentador escolhido não tiver, for linearmente polarizado, segundo a definição do Ludwig, você vai ter na abertura um campo que não vai possuir amplitude uniforme, não vai possuir polarização uniforme, mas a fase vai ser uniforme. Então, vamos ver mais ou menos, né, com algumas figuras, o que acontece. Então, está aqui, ó, o nosso refletor. Nós vamos assumir duas coisas, né? Um alimentador com polarização linear, essencialmente, né, na vertical e na horizontal. Então, por exemplo, se o seu alimentador tivesse só aquela componente E2 do Ludwig, que nesse caso, se você olhar lá atrás, nas transparências sobre as definições do Ludwig, a polarização que ele define como E2 é aquela essencialmente na direção X, ó, que na nossa figura é a vertical. Se o seu alimentador tiver essa polarização, olha como é que chegam. Isso é qualitativo, tá? Eu não obtive isso com a ajuda do MATLAB, não. Foi olhando as figuras em outros livros, em outros artigos e o PowerPoint. Olha o que acontece com as linhas de campo na abertura.
Se a abertura tivesse polarização linear, essas curvas azuis seriam todas retinhas, paralelas entre si. Se eu pegar esse alimentador, mantiver o refletor do jeito que ele é, e fizer o θ0 tender para zero, ou seja, se eu começar a apontar o eixo do alimentador na direção do eixo do paraboloide, o que vai acontecer com essas curvas? Ou melhor, o que vai acontecer com a polarização do campo na abertura? O senhor poderia repetir a pergunta? Se eu pegar esse θ0 e fizer ele tender para zero, o que vai acontecer com essas linhas de campo na abertura? Elas não vão estar tendendo ao centro ali da abertura, não. Elas vão ser mais abertas, eu acho. Elas não vão ser mais curvas, elas vão ser retas. Sim. Na medida em que esse ângulo θ0 tender para zero, ou seja, na medida em que esse eixo do alimentador começar a apontar ao longo do eixo do paraboloide, essas linhas de campo vão tender todas a serem paralelas entre si, paralelas ao eixo X. A polarização tende a ser uniforme na abertura. Então, para você diminuir a polarização cruzada, você tem que usar o menor ângulo θ0 possível. Mas nessa antena, por que você não pode fazer o θ0 igual a zero? Porque aí eu não pegaria a abertura. Aí eu pegaria o pedaço que não tem o paraboloide. Ou seja, em outras palavras, você estaria jogando a maior parte da energia fora. Fora. Então, você teria uma péssima eficiência de transbordamento. Então, o que você faz é... Mas e já que você não pode fazer o θ0 igual a zero, então o que você pode fazer nessa antena para diminuir o θ0? Ó, olha aqui a bolinha vermelha. Ó. O que você pode fazer para diminuir o θ0? Eu posso alinhar ele melhor com o eixo da radiação, do raio? Se você afastar o foco do refletor, o que vai acontecer com o ângulo θ0? Vai diminuir. Pronto. Então, essas antenas, se você olhar para elas, comparando-as com o refletor parabólico simétrico, essas antenas possuem um alimentador mais afastado do refletor. Mais afastado, justamente para não usar um ângulo θ0 muito grande. Se você colocar o alimentador aqui, ó, o ângulo θ0 vai ser muito grande, essa curvatura vai ser mais acentuada. Então, para você minimizar a polarização cruzada, não para acabar com ela, você não vai acabar com ela, mas para minimizar a polarização cruzada, você tenta usar o ângulo θ0 o menor possível, tá? Agora, observe o seguinte, também, por outro lado, se você afastar muito o alimentador, ele vai ter que ser mais diretivo, né? Senão a eficiência de transbordamento aumenta. E aí, para ele ficar mais diretivo, ele tem que ficar cada vez maior. E quando ele começa a ficar cada vez maior, ele vai começar a bloquear a abertura. Então, existe aí, ó, uma relação entre distância focal e diâmetro ótima. Essas antenas geralmente apresentam uma razão F sobre D, onde F é a distância focal e D é o diâmetro da abertura, em torno de 0,8. Tá? Não chega a ser 1, 0,8. Você poderia afastar isso indefinidamente e, com isso, diminuir o θ0. Só que, para isso, o alimentador ia ter que ficar cada vez mais diretivo, cada vez mais diretivo. E para o alimentador ser diretivo, ele tem que começar a ficar grande. E aí você vai bloquear a abertura. Então, era melhor usar o paraboloide simétrico logo de uma vez. Então, existem essas limitações por causa dessa geometria offset. Tudo vem por causa desse ângulo θ0. O alimentador, em si, ele não tem polarização cruzada. Quem provoca essa polarização cruzada é essa inclinação, é esse ângulo θ0. Não é o paraboloide, é o tilt entre o eixo do alimentador e o eixo do refletor. E aqui, ó, está a ilustração complementar. Caso a polarização
do alimentador fosse na horizontal, né? Horizontal, vertical, em relação ao eixo X, né? Eu estou assumindo o eixo X de tal forma que o plano de simetria desse refletor é o plano XZ. Então, na minha notação, o eixo X aponta para cima. Essas seriam as curvas, né? As linhas de campo elétrico na abertura. Se o θ0 tender para zero, isso daqui vai ficando umas paralelas às outras, paralelas ao eixo Y. Neste caso, a ausência do bloqueio na abertura deve ser muito boa, a tal ponto de você abrir mão da polarização pura, da polarização uniforme na abertura. E, consequentemente, da polarização pura na região de campo distante. Porque esta polarização cruzada na abertura vai gerar polarização cruzada no seu diagrama de radiação, na radiação dessa abertura na região de campo distante. A gente não está falando só da polarização cruzada na abertura. Lembra que depois, quando você integrar essas correntes equivalentes na abertura, isso daí vai também ser traduzido em polarização cruzada lá longe. Ou seja, esta antena vai gerar polarização cruzada. Na recepção, se chegar uma polarização purinha, linear, na abertura dessa antena, na hora que isso aqui refletir e jogar no alimentador, vai aparecer polarização cruzada entrando para dentro do alimentador. E aí você vai ter que rebolar, que é a coisa que não faz parte aqui do curso, né? Com o que você tem que fazer nessa estrutura do alimentador para tentar cortar fora essa polarização cruzada. Mas repara, você está dificultando o circuito, né? A estrutura do receptor. A antena vai ficar mais cara, se você quiser pureza de polarização. Em relação a esse slide, aos comentários que foram feitos, alguma pergunta? Não. Bom, isso daí, pelo menos para mim, é um pouco intuitivo. Você tem um espelho, você pega as linhas e rotaciona, né? O sistema, elas aparecem curvas na abertura. Eu não consigo ver nada de estranho nisso, mas também eu já olho para essas coisas há várias décadas, né? Para vocês que estão vendo pela primeira vez, isso aí parece meio esquisito, né? Agora, o que eu acho esquisito até hoje é o próximo comentário. Vamos assumir que esse alimentador ele não tem a polarização linear, e sim polarização cruzada. Ou seja, nossa, falei tudo errado. Que ele não tem a polarização linear, mas sim polarização circular, sem polarização cruzada. Ele pode ser um alimentador com polarização circular, mão esquerda ou mão direita, dependendo desse sinal. Eu vou manter esse sinal mais ou menos até o final, para vocês verem as consequências em todas as possibilidades. Então, ele apresenta polarização circular, ou mão esquerda ou mão direita, mas não apresenta a outra. Ou seja, mais uma vez, é um alimentador que não apresenta polarização cruzada, segundo a definição de Ludwig. Ou ele é mão esquerda ou ele é mão direita. A polarização não é elíptica. Se isso daqui for verdade, vamos substituir dentro da expressão do campo, na abertura do refletor, vamos ver o que acontece. Então, ó, substituir, as contas não estão todas detalhadas aqui, tá? Então, você, com muita paciência, define aqui, ó, 1 sobre raiz de 2 é a função t multiplicada por A0, a outra é a função p com... Não, aqui não, perdão, eu falei bobagem. Enfim, você vê direito o que é t, o que é p aqui, substitui naquela expressão do campo na abertura, vai dar isso daqui, ó. Eu não vou mostrar isso. Vai ficar para você verificar. As contas não são difíceis, tá? Então, você consegue, ó, se o alimentador, o campo imediatamente antes da reflexão, tiver esta expressão, quando você substituir no campo na abertura, vai dar isso daqui, ó. Aí, quando você olha para isso, fala assim, é tão chato e tão complicado como antes.
Só que aí você vai pegar as expressões do C1 e do S1, vai substituir aí dentro. Vai manipular, aplicar as identidades trigonométricas de sempre, vai chegar nisso daí. A gente chega nesta expressão para o campo na abertura. Olha aqui, ó. O que é isso daqui? O que isso daqui representa? A relação entre as componentes x e y desse campo na abertura dependem das coordenadas do campo na abertura? Dependem de θf, de φf, de θ', de φ', de z'? Depende de alguma coisa? Não. Olha só, polarização uniforme na abertura. Só houve uma inversão. O que antes era mão esquerda, chega na abertura mão direita e vice-versa. Isso tem a ver com a reflexão. Lembra que quando o campo é refletido, ele tem que ter mais ou menos o sentido oposto para você cancelar a componente tangencial. O campo elétrico na superfície do refletor só pode ter componente normal. A componente tangencial tem que ser nula. Então, esta reflexão é que causa essa mudança. Então, um alimentador com polarização circular mão esquerda, chega na abertura mão direita, e isso irradia mão direita. Uma polarização que é recebida mão direita, após a reflexão, vira mão esquerda. Então, esta inversão tem a ver com o condutor elétrico perfeito. Mas uma vez conhecida que essa inversão existe, isso é tudo controlável. Tudo controlável. Ou seja, se você quer uma antena refletora circular mão esquerda, você tem que usar um alimentador circular mão direita. É só isso. Isso aí não tem nada. Desde que você entenda o que você está fazendo. Olha só, diferentemente da polarização linear, a polarização circular chega uniforme na abertura. Que maravilha! Mas, em compensação, ó, olha o que acontece com a fase. A fase chega não uniforme na abertura. Ou seja, se o seu alimentador for polarizado circularmente, segundo a terceira definição de Ludwig, a polarização na abertura será circular e uniforme, com uma inversão no sentido, né, da polarização, por causa da reflexão no refletor. O que era mão esquerda chega na abertura mão direita e vice-versa. Porém, a fase deixa de ser uniforme. E essa variação de fase, que não é muito acentuada, desde que o ângulo θ0 não seja muito grande. Mas ela é suficiente para fazer com que o máximo de radiação da abertura não seja no ângulo θ igual a 0. Não seja na direção perpendicular à abertura. Mas vai ser levemente deslocado ou para a direita ou para a esquerda, dependendo se a polarização é mão direita ou mão esquerda. Dependendo desse sinal mais ou menos aqui, ó. Isso vai causar o que até algumas décadas atrás era um espanto para os pesquisadores, né? Chamado em inglês de beam squint, ou seja, o deslocamento do feixe principal. Mas uma vez entendido o fenômeno, ele é totalmente quantificável, de tal maneira que, dadas as dimensões da antena, tem como você prever de quantos graus, centésimos de graus, esse deslocamento ocorre, e aí você só tem que realinhar o seu refletor. Também não é nada que vai te matar, tá? É apenas você tem que entender que isso acontece, por que isso acontece e saber quantificar o fenômeno. Uma vez conhecido tudo isso, isso não é problema mais. Então, repare, sabendo que existe o beam squint e sabendo, né, como pensar, você vai perder diretividade. A fase não é constante, a fase não é uniforme, ponto. Então, isso vai diminuir a diretividade. Mas
O efeito do beam squint pode ser compensado simplesmente realinhando a antena. Então, você tem polarização uniforme, não tem polarização cruzada, o que é bom em sistemas de comunicação, principalmente sistema de comunicação via satélite. O realinhamento, dependendo da situação, você vai ter que fazer mesmo quando o cara instala a antena na sua casa, você tem que alinhar. Se bem que eu não sei se recepção de TV por assinatura, eu acho que a polarização não é circular, é linear, vertical, horizontal. Mas, enfim, se for polarização circular, você só tem que fazer o realinhamento correto e você vai ter uma antena com baixa polarização cruzada. O que é bom quando você quer reutilizar frequência e transmitir duas informações, mais ou menos ocupando as mesmas faixas de frequência. Canais com superposição de frequência. Você faz a diversidade de polarização. Isso é interessante. Então, você não ia conseguir entender esse fenômeno com menos dificuldade, né? Se não fosse a ótica geométrica que a gente utilizou aqui, para rastrear esse campo até a abertura. É muita conta, é verdade, mas são contas tranquilas, não tem integral, não tem derivada, é só multiplicar, somar, subtrair e chegar nessa expressão. Em relação a esse comentário aqui final, alguma pergunta? Não. Então, vamos ver sobre o projeto dessas antenas. Depois eu vou mostrar alguns diagramas, inclusive um diagrama apresentando o beam squint, que surge quando a polarização é circular. Mas vamos esquecer o problema do beam squint, vamos voltar às vacas magras aqui. Como é que a gente projeta, né, o alimentador para o refletor? A gente vai utilizar os mesmos conceitos, apesar dessa antena não ter mais a simetria circular. Como início de projeto, a gente continua utilizando aqueles conceitos, aquela regra do Silver, 11 dB de atenuação na borda, para tentar achar o melhor alimentador dado um refletor ou vice-versa. Antes disso, a gente precisa falar um pouco mais desse ângulo θ0 e do deslocamento D0 associado. Lembra, se D0 for igual a zero, θ0 vai ser igual a zero. Então, diminuir θ0 é a mesma coisa que diminuir D0. O problema é que se você diminui D0, a abertura vai começar a baixar e, eventualmente, o alimentador vai aparecer todo bonitão na frente dessa abertura, vai bloquear a abertura. E aí você está perdendo, Você está acrescentando todas essas não uniformidades na abertura justamente para ela não ser bloqueada. Então, não faz sentido deixar o alimentador bloquear a abertura. Então, uma maneira de você manter a abertura sem o bloqueio e, ao mesmo tempo, diminuir, não zerar, mas diminuir o θ0, é começar a afastar esse alimentador, começar a diminuir, a aumentar a distância focal. O refletor vai ficando menos curvo, menos curvo, menos curvo, menos curvo. Você vai aumentando a distância focal, lógico, mantendo o diâmetro constante. Tá? Para o mesmo diâmetro de abertura, para o mesmo D0, você pode aumentar a distância focal. Vai trazendo o alimentador cá para longe, cá para longe. Isso, em princípio, não é um problema, porque você pode colocar aqui alguma coisa suportando, segurando o alimentador. Quanto mais longe, mais grosso vai ter que ser essa estrutura, né? Mais grossa vai ter que ser essa estrutura, mas, enfim, se for o necessário, pode ser que ainda continue sendo economicamente viável. O problema é que, quanto mais longe estiver o alimentador, do ponto de vista do alimentador, o refletor vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, angularmente falando. Consequentemente, para você não jogar a energia toda para fora, o alimentador vai ter que ficar mais e mais diretivo. Quanto mais você afastar o alimentador, mais diretivo ele terá que ser
para que você não jogue energia fora, não transborde muita energia para fora da borda desse refletor. Para esse alimentador ficar cada vez mais diretivo, ele tem que aumentar de tamanho, a abertura tem que ser maior. Mais diretividade, abertura maior, necessariamente. E aí, se a abertura for maior, ela vai começar a bloquear novamente a abertura do refletor. Você tem a abertura do alimentador e a abertura do refletor. Então, existe aí uma relação ótima. Não dá para ir muito longe, porque muito longe significa alimentadores maiores e o bloqueio aparece. Não pode ser também muito perto, porque muito perto faz com que o ângulo θ0 seja muito grande e todas aquelas não uniformidades que a gente investigou antes, elas ficam mais realçadas, elas ficam mais desuniformes. Então, existe uma relação mais ou menos, isso é tudo mais ou menos, tá? Uma relação mais ou menos ótima entre o diâmetro da abertura, o dp, e a distância focal do paraboloide. E essa razão é em torno de 0,8. F, aproximadamente 80% do diâmetro da abertura. E com isso, a gente vai ter um ângulo θ0 em torno de 35 graus, mais ou menos. Isso daí é mais ou menos, tá? Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. É só para você ter uma ideia, né, do tamanho das coisas. Então, essas antenas geralmente apresentam uma razão F sobre D, onde a distância focal, essa distância aqui, ó, mais ou menos essa distância aqui, é da ordem de 80% do diâmetro. Diâmetro projetado. Não é este diâmetro. É o diâmetro projetado da abertura. E isso vai dar mais ou menos um ângulo θ0 um pouco maior do que 35 graus. 37 graus, 39 graus, por aí. O refletor não tem mais simetria circular. Então, por exemplo, a distância do foco até este ponto, o RF em relação ao ponto inferior do refletor, não é diferente do RF lá para cima. O RF do ponto superior é o maior de todos. E todos os pontos da borda vão ter RF variando entre o inferior e o superior. Então, esse RF na borda não é mais constante. Então, a atenuação ótima na borda não é mais uma constante bonitinha, como era no caso circular. Então, a gente vai fazer aqui algo mais ou menos. A prática indica que, se você fizer um estudo baseado no modelo cossino elevado, não levando em conta a borda que não é mais circular, etc., etc., a gente continua chegando à conclusão que o alimentador ótimo para uma certa geometria de refletor, geralmente atendendo aos limites que foram explicados no slide anterior, é de aproximadamente 11 dB de borda. A gente mantém a mesma regra do Silver, 11 dB de borda. Mas e agora, como não tem mais simetria circular, que ponto da borda a gente pega? A gente pega os extremos, os piores casos. Os casos piores não, os casos extremos. E os casos extremos são justamente o ponto inferior da borda e o ponto superior da borda. A gente pega esses dois casos e faz uma média entre eles. A média entre os dois tem que dar os 11 dB. Isso vai garantir que, para os demais pontos da borda, a atenuação seja mais ou menos ali, em torno dos 11 dB. Então, o que a gente vai fazer? Então, no caso offset, devido à ausência de simetria circular, simetria axial, a atenuação não é constante ao longo da borda. Eu estou aqui imaginando que o alimentador que está sendo utilizado é um alimentador do tipo cossino elevado, um alimentador cujo diagrama de radiação é circularmente simétrico. Só que circularmente simétrico em relação ao eixo dele, não ao eixo do paraboloide, ao eixo ZF. É o eixo do alimentador, é a característica do alimentador.
O alimentador não tem culpa que botaram um refletor ali na frente dele. Então, assumindo que você pegou um alimentador com diagrama de radiação circularmente simétrico, ou seja, o diagrama não depende do ângulo φF, o ângulo em torno do eixo do alimentador, a atenuação na borda não é constante, porque essa distância do foco até a borda varia com a posição da borda. A única simetria que você tem aí é a simetria vertical. Tá? Então, a gente faz aí uma média utilizando o ponto inferior, os extremos, né? O ponto inferior, que a gente vai usar o índice U. Não, L de low em inglês, L. E o superior, e para ele a gente vai usar o índice U de upper. U para cima, L para baixo. E mais uma vez a gente vai assumir um modelo cosseno elevado. É o mesmo modelo utilizado na investigação que foi feita para o refletor parabólico simétrico. Então aqui estão alguns dos parâmetros para o ponto inferior, θ L, né? Θ', para esse caso, vai ser o θ L, e a distância, eu vou chamar de RL. Como continua sendo um parabolóide, a equação ó, é a mesma. RL é igual a 2F dividido por 1 mais cosseno de θL. E se você preferir, você pode reescrever 2 dividido por 1 mais cosseno θL, como sendo secante ao quadrado de θL sobre 2. Essa última igualdade é simplesmente utilizando relações trigonométricas. Essa última igualdade não tem nada a ver com o paraboloide. Quer dizer, a fórmula tem a ver com paraboloide, mas 2 dividido por 1 mais cosseno de alfa é igual a secante ao quadrado de alfa sobre 2 para qualquer alfa. E você faz o mesmo para o ponto de cima. Só que para o ponto de cima, para a borda superior, né? O ponto superior extremo da borda, a gente vai usar o índice U de upper, em inglês. RU e θU. E aqui está a equação para aquele ponto. E nós vamos achar a atenuação no ponto inferior, no ponto superior e fazer uma média aproximada e obrigar que isso daí seja igual a 11 dB na média. Então está aí de novo a figura do nosso paraboloide offset. Então, para o ponto de baixo, a atenuação vai ser o diagrama, repare que é ao quadrado, né? Campo ao quadrado, potência, atenuação. Então, a gente vai comparar a intensidade do campo que chega na borda, no caso, na borda inferior, a intensidade do campo que chega no ponto ali, ó, onde, uma vez ocorrida a reflexão, vai dar no centro da abertura, neste ponto aqui. Eu estou evitando de falar ponto central, porque aquele ponto não é o ponto central do refletor, que fique bem claro. Este ponto daqui a gente vai definir indo, depois da reflexão, no centro da abertura. Então, é neste ponto aqui, correspondente, com os índices 0, ó, R0 e θ0. Então, repare, aqui embaixo é o campo no centro. É o campo quando a função f tem ângulo θf igual a 0, e a distância, já que é uma onda esférica, R0. Cá em cima, como o diagrama de radiação do alimentador é simétrico em relação ao seu eixo, a função f aqui embaixo é a função f para o ângulo θ0 menos θL. θ0 menos θL. Dividido pela distância correspondente, que aqui embaixo é R0. O RL. Se você assumir cosseno elevado, repare, cosseno, quando o ângulo, o argumento é 0, vale 1. Então, vai dar o cosseno deste ângulo elevado a n ao quadrado. Então, aqui, ó, aparece, segundo o modelo cosseno elevado, a razão ao quadrado do campo do alimentador na direção da borda inferior pelo campo do alimentador na direção do eixo. Enquanto que aqui, ó,
aparece a razão RL, 1 sobre RL por 1 sobre R0 ao quadrado. Como RL é proporcional a secante ao quadrado, e eu inverti, secante, o inverso da secante é cosseno. Por isso que apareceu aqui cosseno, e ao invés de quadrado, é elevado à quarta, porque é o cosseno ao quadrado. Então aqui, ó, estão relacionadas, você vê a relação, ó, que tem a ver com a atenuação espacial na borda inferior e na borda inferior e, mais ou menos, né, no centro do refletor. Não ficou muito claro, mas em relação a essa equação, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, só para ressaltar, quando eu escrevo isso daqui, eu estou mais uma vez assumindo o modelo cosseno elevado. Θ0 menos θL é este ângulo aqui, ó, entre a direção em preto, que é o eixo do alimentador, e a direção azul. E aí eu faço a mesma coisa para a borda de cima. Mesma coisa, tá? Só que agora o ângulo aqui, ó, é θU menos θ0. θU menos θ0. Eu vou pegar isso em dB e fazer aí uma média e igualar essa média a 11 dB de atenuação. E isso vai me dar a relação entre o expoente que representa o modelo cosseno elevado e a geometria do refletor, porque todas essas expressões aqui, θU, θ0, etc., dependem das dimensões do refletor. E aí a tentativa é achar o melhor alimentador para um dado refletor, ou vice-versa. Dado o alimentador, achar o melhor refletor, ou dado o refletor, achar o melhor alimentador. É lógico que isso não vai ser exato. Mas aí, se você tiver um programa melhor de análise, como, por exemplo, um programa baseado na ótica física, aí você começa assumindo estes valores e aí você vai ajustando, otimizando, como você preferir, na busca de uma diretividade maior. Mas, pelo menos, você começa perto do ponto ótimo. Você não começa longe. E quem já mexeu com otimização sabe como é importante para o sucesso da síntese começar o processo de otimização próximo do ótimo, né? Independente do otimizador utilizado. E aí, o que eu fiz aqui, eu peguei a atenuação associada à borda inferior, 10 log, ó. Peguei a atenuação associada à borda superior. Repare isso daqui, ó, usando as propriedades do logaritmo, eu posso reescrever desse jeito. E aí eu obrigo que seja 11 dB aqui, 11 dB aqui, somando menos 22 dB. O sinal negativo é porque é atenuação. Menor, né? Atenuado. Se você quiser positivo aqui, é só inverter essa razão. Mas para quê? E isso vai te dar, não vai te dar a resposta exata, não vai te dar a maior eficiência possível, levando em conta, né, as não uniformidades que já foram discutidas, mas vai te deixar perto, se tudo correr bem, perto do ótimo. Quanto menor for o valor do θ0, melhor será a precisão desta fórmula aqui de projeto. Lógico, quanto mais perto, quanto mais próximo a sua geometria estiver do refletor parabólico simétrico, mais próxima da análise que a gente fez na semana passada, vai estar isso daqui. É óbvio, né? Então, mais uma vez, tentar sempre usar o menor valor de θ0 que for possível. E aqui um exemplozinho bem simplesinho de projeto. Dado o refletor, qual é, segundo o modelo cosseno elevado e segundo aquela lei do Silver, qual é o melhor alimentador? Determine N, o expoente do cosseno elevado. E aqui, mais uma vez, o cosseno elevado está sendo usado para campo. Então, estamos mantendo a notação já usada na semana passada.
Cosseno de θ elevado a n é campo. A diretividade é cosseno de θ elevado a 2n. É o quadrado disso. Então, determine o n. Então, eu estou assumindo um refletor parabólico simétrico com um diâmetro de 100 comprimentos de onda, distância focal de 80 comprimentos de onda, ou seja, razão f sobre d de 0,8. E eu fiz o d0 um pouquinho maior que dp sobre 2. dp sobre 2 é 50. Eu escolhi um deslocamento de 55, que é para dar uma folga de 5 comprimentos de onda entre o foco do paraboloide e o ponto inferior da borda da abertura. Que assim eu tenho ali espaço para colocar o meu alimentador e ele não bloquear a abertura do refletor parabólico. Tá? Então, assumindo que essas são as dimensões do refletor, segundo o estudo feito pelo Silver, assumindo que o ótimo é colocar ali mais ou menos 11 dB de atenuação na borda, qual seria o alimentador que fará isso daí? Segundo o modelo cosseno elevado. Então, eu preciso achar esses parâmetros todos. E aí eu vou usar a equação do paraboloide, que a gente já viu na aula passada, relaciona a razão d sobre f com a tangente do ângulo dividido por 2. Só tem que tomar cuidado aqui, com o d sobre f, porque agora tem um deslocamento. A abertura não está mais centrada no foco. Então, isso tem que ser compensado. O fato é que, através da equação do paraboloide e destes parâmetros, nós conseguimos achar os ângulos necessários para o nosso estudo. O θ0 deu em torno de 38 graus. Deu um pouquinho mais do que os 35 graus que a gente tinha previsto antes. É porque naquela conta que eu fiz antes, eu assumi que o D0 era igual a D sobre 2. Como aquele é um pouquinho maior, o θ0 deu um pouquinho maior que 35 graus. Beleza. O ângulo inferior, para estes parâmetros, deu 3,58 graus. E o superior deu 66,55 graus. Depois vocês verifiquem estas equações e repitam esses cálculos após a aula, como exercício. Então, com estes ângulos, agora eu já posso, na equação da atenuação, Então, aqui eu peguei aquela fórmula grandona da atenuação. Aqui estão os termos associados à atenuação espacial e aqui os termos associados ao modelo cosseno elevado. É só pegar a expressão do slide anterior e fazer o 10 log da expressão e igualei a menos 22 dB. Então, repare, com os ângulos θ0, θu e θl, você consegue obter o valor disso aqui. E antes que você se espante, né, esse 40 é porque esses cossenos vinham elevados a 4. Então, o 4 foi passado para fora, 40. E aqui o 20 é porque era cosseno de 2n, cosseno elevado a 2n. Então, o 2n já foi passado para fora. Então, esse logaritmo aqui, você faz as contas, vai dar um valor. Esse aqui também você faz as contas, vai dar um valor. De maneira que a obtenção do n aqui é direta. Né? E fazendo as contas, deu um n de 7,44. Se você lembrar do exercício, um exercício parecido que a gente resolveu na semana passada, mas para um paraboloide simétrico, lembra que o n deu em torno de 1, alguma coisa. Neste exercício, com dimensões típicas, o n deu em torno de 7, 8. O que significa isso? Por que na aula passada deu 1 e aqui deu 7? Uma pergunta. N maior significa que o alimentador é mais o quê? Diretivo? Diretivo. E por que neste exemplo o alimentador deu, né? É mais diretivo do que o exemplo da semana passada?
Na semana passada, a gente usou uma razão f sobre d de 0,35. E agora a razão f sobre d de 0,8. O que aconteceu aqui neste problema? O que a gente fez com o alimentador, a posição do alimentador neste problema? Ele está mais... Ele aproximou. Ao contrário, aqui ele está mais... Distante. Mais distante. Conforme eu vou colocando mais no foco, né? Então, para diminuir o transbordamento, ele tem que ser mais... Mais distante. Não, a gente afastou o alimentador. Ele está mais distante. Ele está mais distante porque assim a gente impôs, ó. Esta geometria faz com que o alimentador esteja mais distante em relação ao caso que a gente analisou na semana passada. Então, na prática, o refletor offset tem o alimentador mais afastado para diminuir o θ0. Mais afastado. Mas, em compensação, para não ter muito transbordamento, ele tem que ser mais... Diretivo. É isso. Então, para você manter a mesma atenuação, mais ou menos, né, de 11 dB na borda, você tem que usar um alimentador mais diretivo. Consequentemente, ele tem que ser maior, para ele ser mais diretivo. Por isso que você dá a distância, né, de uma folga, que aqui neste problema foi de 5 comprimentos de onda, entre a borda inferior da abertura e o foco do paraboloide. Beleza? Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Não. Então, vamos prosseguir aqui. Então, como já foi mencionado, a polarização não uniforme na abertura, quando o alimentador for linearmente polarizado, então deixa eu falar isso aqui melhor, né? Quando o alimentador for linearmente polarizado, a consequência vai ser o surgimento de polarização cruzada na abertura do refletor e também no diagrama de radiação no campo distante dessa abertura. Então, o que eu fiz aqui foi analisar, eu tenho um programa de ótica física, adivinhe quando foi que eu fiz esse programa? Quem adivinhar ganha um doce. Quando eu fiz a disciplina, quando eu era aluno. Então, eu tenho um programa de ótica física e eu analisei um refletor parabólico offset usando um modelo de cosseno elevado com polarização linear. Não precisava, mas eu fiz as duas. Eu fiz primeiro para uma polarização que, né, aqui se pareceria uma polarização vertical. Usei as definições do Ludwig para obter o diagrama da polarização principal, que no caso é a polarização E2 do Ludwig, na direção X, e aquilo que não está no E2 está no E1. E apareceu coisa no E1, ó, aqui. Esse diagrama aqui embaixo é o da cruzada. Você tem um isolamento aqui, ó, de mais ou menos, eu vou chutar que não estou aqui com a vista muito boa, não, mas de 45 para 20. Um isolamento de uns 25 dB, ó, 25 dB de isolamento. Isso é muito? Isso é pouco? Vai depender do resto do sistema. Se quanto pior for o isolamento, mais complicada é o projeto da estrutura de filtragem lá por trás da cornetinha. Quanto maior o isolamento, menos complicado torna-se o projeto do circuito de micro-ondas. E eu plotei aqui para 3 planos. O plano em azul seria o plano E, aqui seria o plano vertical em azul. Se você não está vendo direito o azul, é porque ele foi o primeiro a ser plotado, as outras curvas ficaram por cima dele. O plano diagonal, 45 graus em vermelho, e o plano, que é o plano que tem menos simetria, é o pior caso, é o plano, que nesse caso aqui é o plano 90 graus, o plano horizontal, em verde. Então, repare que aparece a polarização cruzada, exceto no plano de simetria, no plano φ igual a 0. Porque no plano de simetria, ó, a cruzada de um lado corta, cancela a cruzada do outro. Por isso que você não vê polarização cruzada em azul aqui, ó. Ela só existe fora do plano de simetria.
Então está lá a polarização cruzada aparecendo. Se você comparar com o diagrama do refletor parabólico simétrico, essa polarização cruzada é muito mais intensa. Lá praticamente era quase nula, era 50 dB abaixo. Quando analisado com ótica física, né? Aí eu fiz a mesma coisa, só que para outra polarização. Vai dar a mesma coisa. Mas eu fiz só para vocês verem a consequência. Em relação a essa análise, alguém tem alguma pergunta? Então, repare, vocês não vão chegar nisso, mas com poucas modificações no programa final, porque eu só exijo de vocês até a análise do refletor parabólico simétrico. Mas com poucas modificações, vocês podiam pegar o programa que vocês vão desenvolver, né, estão desenvolvendo, e chegar num programa que permita a análise de uma estrutura como essa. Tem que prever, dentro do algoritmo, a rotação, né, dos eixos do alimentador. Isso você pode fazer com matrizes sem grandes complicações. Você perde a geometria, a simetria circular, ou seja, a integral, você tem que resolver em rolinha e filinha. E aí, ó, na abertura é só transformar. Ó. Quando você pega a corrente x' e dá um deslocamento. Translada a abertura ao longo do eixo X. Com poucas modificações, você consegue fazer, se um dia você precisar, criar o seu próprio programa para fazer a análise de um refletor parabólico offset usando a ótica física. O que não é tão trivial é o caso da polarização circular. Então, a gente viu que se o alimentador tiver polarização circular, agora a abertura tem polarização constante, mas a fase não. E se a fase não é constante, você já não sabe mais em que direção vai ser o máximo de radiação, né? E a queda de diretividade. E aqui eu plotei, ó. Eu tive que fazer uma, né, plotar com menos ângulo θ, senão a gente não enxerga nada. É um paraboloide offset com polarização, alimentador com polarização circular, tá? Aí eu comparei aqui, ó, no plano FIGO A90, o plano FIGO A90 é o pior plano, tá? É o plano horizontal. Se você olhar de frente, à esquerda e direita, é o plano horizontal. É o pior caso, onde a polarização cruzada é mais intensa, tá? E aí eu comparei neste plano, aqui as cores não são os planos, são os alimentadores. Em azul, eu coloquei o alimentador linearmente polarizado. É aquele caso anterior, onde eu tinha um isolamento de aproximadamente 25 dB, ó, entre a polarização cruzada e a principal. É o caso anterior, que foi analisado no pior plano, no plano FIGO A90. No plano onde a polarização cruzada é a máxima. Deixa eu ser mais preciso. Neste plano verde aqui, ó. Então, aquele gráfico azul, aqui é o gráfico verde. Então, tá aqui o gráfico verde. Só que agora ele é azul. Em vermelho, para um alimentador polarizado, mão direita, e em verde, mão esquerda. Olha para onde foi a polarização cruzada. Um isolamento de quase mais de 50 dB. Pois isso é muito pouco. Aonde apareceu a polarização cruzada na nossa análise? Se, de acordo com a ótica geométrica, a polarização é uniforme na abertura. Por que surgiu polarização cruzada nessa análise? Porque aqui nós estamos usando ótica física. Então, de alguma maneira ou de outra, a difração na borda está sendo considerada. A difração na borda do refletor está sendo considerada. Foi ela que causou essa polarização cruzada, que, segundo o método da abertura, deveria ser 0. Então, tem aqui polarização cruzada, mas é muito baixa. Olha só como o fato de você usar um alimentador circularmente polarizado, ele reduziu drasticamente a polarização cruzada. Isso é bom para a comunicação. Você pode transmitir informações diferentes em polarizações ortogonais. Isso é bom.
com circuitos não tão complicados assim, já que você conseguiu, ó, um bom isolamento de polarização cruzada. Mas, em compensação, o máximo não deu na direção θ igual a zero. Repare que houve um deslocamento. O gráfico em azul, que é o da polarização linear, fase constante na abertura, deu com o máximo exatamente, ó, em θ igual a zero. Mas para os gráficos, para os diagramas, perdão, das polarizações circulares, mão esquerda, mão direita, houve um deslocamento, um leve deslocamento para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido da polarização. Isso foi observado há muito tempo, mas o pessoal demorou um pouco a entender, um pouco, não muito, a entender o que estava acontecendo. E tem a ver com esse tal beam squint, tem a ver com o fato de que a fase na abertura não é constante, por incrível que pareça. Trabalhos já foram escritos e fórmulas foram obtidas, sempre assumindo dimensões grandes comparadas ao comprimento de onda. A boa e velha ótica geométrica foi usada, aquela expressão da fase na abertura foi obtida, de maneira que o pessoal conseguiu chegar nessa fórmula, uma fórmula aproximada para o desvio na direção do máximo de radiação. Esse Δθ é o desvio, que neste exemplo foi de 0,07 graus. 7 centésimos de graus. Isso é quase nada. Neste caso, se a antena for muito diretiva, isso pode ser coisa pra caramba, né? Imagina um feixe bem estreitinho, isso é coisa pra caramba. Mas, enfim, existe esse beam squint, que não é muito problemático, desde que você saiba que ele acontece. E o porquê que ele acontece. Então, repare, a antena refletor offset para polarização circular, ela é excepcionalmente boa. Olha aqui os lóbulos secundários, você não tem bloqueio da abertura. Então, e você tem o beam squint, no caso da polarização circular, mas você consegue identificá-lo, você consegue quantificá-lo. Em relação a esses dois últimos slides, alguma pergunta? Então, não tendo perguntas, eu vou encerrar a gravação da aula. Só um segundo, por favor.